sozinho e ferido, cansado e faminto, que estão no escuro, em terras longínquas, em mares distantes, a luz ressurgirá, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e um futuro além do que se pode ver. O reino vem aos que esperam, o desejado das nações. Em seu nome a terra treme, o reino vem. O exaltado e rico, arrogante, orgulhoso, que estão no escuro, em mansões construídas no abuso do pobre, a luz ressurgirá, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e um juízo além do que se pode ver. O reino vem aos que não esperam, o desejado das nações. Em seu nome inferno treme, o reino vem, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e um futuro além do que se pode ver. O reino vem aos que esperam, o desejado das nações. Em seu nome a terra treme, o reino vem. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor escolheu se revelar ao seu povo, porque o Senhor escolheu mostrar a sua face, uma face graciosa, uma face de boas notícias. Nós te agradecemos isso, Senhor, e nós te clamamos que o Senhor faça de nós portadores, anunciadores também dessa boa notícia. Senhor, instala em nós, Senhor, o seu reino, em nós e através de nós, para que onde nós chegarmos, Senhor, o reinado de Cristo seja proclamado, que nós não fiquemos aqui simplesmente a passeio nesse mundo, Senhor, caminhando como se nossa vida se resumisse a trabalhar, comer, dormir e morrer, mas cientes de nossa missão, de nosso compromisso e de que não somos cidadãos dessa terra, mas cidadãos de um reino eterno. É isso que nós te pedimos para hoje, no nome de Jesus. Amém. Bom, para a gente começar nosso papo hoje, eu quero ler um trechinho desse livro aqui, O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. É um livro bastante conhecido, é provável que vocês todos já tenham pelo menos ouvido falar dele. E ele tem uma introdução que é muito forte, em que ele faz uma espécie de dedicatória, quase como se fosse uma dedicatória do livro, e eu acho ela muito especial, faz muito sentido com o que a gente está estudando e com o que a gente vai falar hoje. Diz assim, uma palavrinha antes de começar. O Evangelho Maltrapilho, esse livro, né, foi escrito com um público leitor específico em mente. Esse livro não é para os superespirituais, não é para os cristãos musculosos que têm John Wayne como herói, e não Jesus. Não é para acadêmicos que aprisionam Jesus na Torre de Marfim da exegese.
Não é para gente barulhenta, bonachona, que manipula o cristianismo a ponto de torná-lo um simples apelo ao emocionalismo. Não é para os místicos de capuz que querem a mágica na sua religião. Não é para os cristãos aleluia que vivem apenas no alto da montanha e nunca visitaram o vale da desolação. Não é para os destemidos que nunca derramaram lágrimas. Não é para os zelotes ardentes que se gabam como o jovem rico dos evangelhos. Guardo todos esses mandamentos desde a minha juventude. Não é para os complacentes que ostentam sobre os ombros um sacolão de honras, diplomas e boas obras, crendo que efetivamente chegaram lá. Não é para os legalistas que preferem entregar o controle da alma às regras ao invés de viver em união com Jesus. O Evangelho maltrapilho foi escrito para os dilapidados, os derrotados e os exauridos. Ele é para os sobrecarregados, que vivem ainda mudando o peso da mala pesada de uma mão para outra. É para os vacilantes de joelhos fracos, que sabem que não se bastam de forma alguma, e são orgulhosos demais para aceitar a esmola da graça admirável. É para os discípulos inconsistentes e instáveis, cuja azeitona vive caindo para fora da empada. É para homens e mulheres pobres, fracos e pecaminosos, com falhas hereditárias e talentos limitados. É para vasos de barro que arrastam o pé de argila. É para vasos de barro que arrastam pés de argila. É para os recurvados e os contundidos que sentem que sua vida é um grave desapontamento para Deus. É para gente inteligente, que sabe que é estúpida. E para discípulos honestos, que admitem que são canalhas. O Evangelho Maltrapilho é um livro que escrevi para mim mesmo. E para quem quer que tenha ficado cansado e desencorajado ao longo do caminho. Brennan Manning, Nova Orleans. Semana passada a gente estudou aqui a apropriação que Jesus faz do termo evangelion. A gente viu que esse era um termo romano, político, utilizado quando o império chegava e pacificava uma cidade, um povoado, uma aldeia. Pacificava, entre muitas aspas, eu até dei o exemplo da polícia pacificadora no Rio de Janeiro, né, que não pacifica muito, é mais na base da imposição, ou vocês vivem em paz ou vocês vão morrer. Né? E era mais ou menos assim também com o Império Romano. Né? Mas Jesus atribui um novo sentido a essa palavra, evangelion. E ela está em oposição a essa mentalidade de domínio expansionista que era presente no Império Romano. Para Jesus, as boas notícias apontam para um caminho de liberdade, de equidade, de misericórdia, de amor e de fidelidade. Nós falamos sobre esses aspectos na semana passada. É por isso que ele disse expressamente aos seus discípulos que esse mundo não pode dar a pax, ou shalom, né? Na mentalidade hebraica, a gente tem que entender que quando eles dizem pax em grego, eles se referem ao shalom hebraico. Então, ele não pode dar a pax que ele dá, como diz lá João 14, verso 27. Então é preciso separar muito bem o que é o evangelho romano da dominação do que é o evangelho de Cristo, da graça. Em resumo, a boa nova romana só era boa de verdade para os romanos. Cada vilarejo conquistado, eles ampliavam o seu território, expandiam as suas rotas de comércio e plantavam mais e mais postos de arrecadação de impostos. Como aqueles onde trabalhava o baixinho Zaqueu, né, perto de Jericó, e aquele que trabalhava o discípulo Mateus, que na Bíblia é chamado de coletoria. Para o povo do vilarejo conquistado, embora a Boa Nova pudesse significar que eles não teriam mais guerra, o Evangelion também apontava para alguns pontos que não eram tão positivos. A partir dali, eles não teriam mais autonomia, não poderiam eleger mais seus próprios governantes e não poderiam tomar decisões sobre os rumos da sua aldeia, do seu povoado. Eles seriam tratados como estrangeiros dentro da própria casa. Afinal, só os cidadãos romanos é que tinham direitos legítimos dentro do império. Ainda, por cima, eles teriam que pagar altos impostos, geralmente superfaturados e envolvendo propinas, para os cobradores e para César. Então, o Evangelho de Cristo é bom para quem? Essa é a pergunta que a gente quer responder hoje.
E eu trouxe 3 textos, 3 passagens em que Jesus aponta uma lista de pessoas para as quais o seu evangelho é destinado. A gente começa naquela cena em que nós citamos na semana passada, que depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia, onde ele anunciou o evangelho de Deus. Ele diz: enfim, chegou o tempo prometido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho ou nas boas novas. Isso está lá em Marcos 1. João Batista era primo de Jesus, ele foi preso por denunciar a imoralidade do rei Herodes. O rei Herodes era um desses. Foi um governante colocado ali pelos romanos, ele nem judeu era, foi colocado para governar sobre os judeus, a mando do Império Romano. Ele divorciou-se da sua esposa e para ficar com a cunhada, a esposa do seu irmão, que se chamava Herodias, a mãe de Salomé, né? Mais adiante na história, a mãe e a filha tramaram e pediram a cabeça de João Batista numa bandeja. João Batista já estava preso por ter denunciado essa imoralidade do rei Herodes, e ainda a Herodias e Salomé conspiraram e pediram ao rei a cabeça dele numa bandeja, o que foi concedido. Mas antes disso, enquanto João Batista ainda estava preso, o texto lá de Lucas 7, a gente vai pegar três trechos do Evangelho de Lucas, tá? Em Lucas 7, 18 a 23, diz assim: os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Esse relato vem logo na sequência que Jesus ressuscitou o único filho da viúva de Naim, né? Ele estava indo para Jerusalém e os 2 cortejos se encontram, ele ressuscita o jovem e aí vira um cortejo só, todo mundo celebrando com Jesus. Isso tinha acabado de acontecer, os discípulos vão contar isso para João e tudo que Jesus estava fazendo. Então João chamou 2 dos seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Pouco tempo atrás tinha sido João Batista quem tinha dito: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apontando para Jesus. Agora, preso, ele parece que estava em dúvida. Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros. Restaurou a visão de muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João: voltem e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Então Jesus apresenta aqui uma lista bastante inusitada de quem era o público-alvo do seu evangelion, do seu evangelho. Cegos, aleijados, leprosos, surdos, mortos e pobres. Ainda em Lucas, um pouco para trás, quando Jesus inicia o seu ministério, está lá em Lucas 4, versos 16 a 21, ele apresenta uma outra lista. E essa ele puxa lá de Isaías, do profeta Isaías. Diz assim: quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado como de costume e se levantou para ler as escrituras. Entregaram-lhe o rolo do profeta Isaías e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Lembrando, não tinha capítulo, versículo, né? Era só o texto corrido. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar aos cativos que serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Então ele apresenta uma outra lista muito parecida com aquela primeira, né? Os pobres, os presos, os cegos e os oprimidos.
É muito curioso, um detalhe que às vezes passa, escapa desse texto, é que na menção de Isaías, ele fala do dia da ira do nosso Senhor, ou a vingança do Senhor contra os seus inimigos. E Jesus pula essa parte. Ele não fala do dia da ira do Senhor, a vingança do Senhor contra os seus inimigos. É curioso, é só uma curiosidade. Por que é que Jesus poupou este trecho do texto? Ele focou na libertação dos pobres, presos, cegos e oprimidos. Lucas 6, um pouquinho mais para frente, versos 20 a 23, vai ter uma outra lista. É nas chamadas bem-aventuranças, né? A versão de Lucas das bem-aventuranças é um pouquinho diferente da versão de Mateus, que é a mais conhecida. A de Lucas ela é mais resumida e ela faz um paralelo. Ele diz bem-aventurados estes e ai daqueles. Muito bem, a gente vai focar nos bem-aventurados. Então Jesus se voltou para os seus discípulos e disse: felizes são vocês pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Felizes são vocês quando os odiarem e excluírem, e quando zombarem de vocês e os caluniarem como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. Lembrem-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Aqui então, a terceira lista fala os pobres, os famintos, os que choram, os odiados, os excluídos, os zombados e os caluniados. O que essas três listas têm em comum? A lista de Lucas 4, dos capítulos 4, 6 e 7. Todas as três apontam os benefícios do reino voltados exatamente na direção dos excluídos. Aqueles que habitam à margem da sociedade. Aqueles que não são os merecedores. Aqueles que não são os mais religiosos. Aqueles que não gozam de nenhum status social, de nenhum privilégio. Ao invés disso, o evangelho parece ser uma boa notícia para os miseráveis. Quando o evangelho de Roma chegava a uma cidade, isso era uma boa notícia para a elite. Porque eles conseguiriam comercializar com outras regiões, com outras cidades, melhor. Alguns da elite seriam escolhidos para serem coletores de impostos em nome de Roma. Então, a boa notícia do evangelho romano, ela era para quem estava no topo da pirâmide social. Agora, Jesus vai dizer que o seu evangelho contempla aqueles que estão na base da pirâmide social. Porque Jesus está propondo um achatamento da pirâmide social. Não é uma inversão. Não é que quem estava por baixo vai tomar os meios de produção, né? Como o comunismo prega, né? Tomada dos meios de produção, o proletariado no poder. Não é essa a inversão. Porque aí o opressor, aquela história, né? O sonho do oprimido é se tornar opressor, né? O oprimido vai se tornar um opressor e a gente vai ter o mesmo cenário todo de novo. Não é isso que Jesus está propondo. Jesus está propondo um achatamento de modo que todo mundo está na mesma situação. Há uma profecia repetida inúmeras vezes no Antigo Testamento e citada no Novo Testamento que fala da preparação do caminho do Senhor. E Jesus apontou que João Batista seria essa pessoa que prepara o caminho do Senhor. O texto diz que o terreno seria nivelado, os vales seriam levantados e os montes seriam aplainados e a glória do Senhor seria revelada. Afinal, o que é que significava ser pobre nos dias de Jesus? Já parou para pensar nisso? Ser pobre hoje é difícil. Não dá para negar. Mas o que era ser pobre nos dias de Jesus? Sem programas assistenciais, sem ONGs, sem centros espíritas distribuindo alimento e oferecendo banho, sem abrigos, sem distribuição de alimentos por igrejas. Enfim. O que significava ser cego nos tempos de Jesus? Sem um piso tátil para andar pela cidade, sem livros em braille, cardápios em braille,
sem aplicativo de celular que lê a sinalização ou lê um rótulo de alimento para saber se ele está estragado, se ele está próprio para consumo, saber se aquele miojo é de carne ou é de frango ou de legumes, sem todas as nossas facilidades que buscam de alguma forma ajudar as pessoas que têm alguma limitação, sem óculos, sem cirurgia. Eu tô aqui usando óculos, porque para mim já é difícil viver sem. Como será que era nos tempos de Jesus para alguém com deficiência visual, com dificuldade de enxergar? O que significava ser preso nos tempos de Jesus? Sem direitos humanos, sem fiscalização, sem segurança alimentar. O que é que um preso comia nos tempos de Jesus? O que ele conseguisse comprar, mesmo sem trabalhar. Sem assistência médica. Não tinha Drauzio Varela, né? Igual no como é que é o nome lá do Carandiru, né? Que tem o filme que conta a história do Drauzio Varela no Carandiru. Terrível, horrível, um depósito de gente, nojento. Mas imagine nos tempos de Jesus. Não tinha Drauzio Varela lá, cuidando do povo doente dentro do Carandiru. Sem nenhuma garantia de defesa. Ninguém tinha garantias de ter um advogado que o ajudaria de alguma forma, comprovar sua inocência eventualmente, ou que ele cumprisse a data, a prisão exatamente que tinha sido estipulada. Como deveria ser preso nos tempos de Jesus? Concluindo, enquanto o Evangelion romano era uma boa notícia para uma elite, o Evangelho de Jesus vai na absoluta e completa contramão. Ela é uma boa notícia para os maltrapilhos, para os excluídos. E aí, como de costume, eu faço uma pergunta para a gente bater um papo aqui, abrir os microfones e discutir um pouco. Se a gente fosse fazer uma lista nos dias de hoje, quais grupos sociais vocês acham que deveriam ser incluídos como alvo da boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo? Alguns nomes, alguns desses grupos podem permanecer os mesmos, outros podem ser acrescentados, né? Pensando que os tempos mudaram e a sociedade hoje tem novos alvos de opressão, né? Que de repente naquele tempo ainda não existiam ou pelo menos não eram visíveis. Podemos então participar, abrir os microfones, ficar à vontade. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.